Na aula de hoje, nós vamos estudar os cátions do quinto grupo. Ele é também chamado de o grupo solúvel. Esses cátions, eles são os cátions que não precipitam com nenhum reagente precipitante. Por isso que ele é chamado também de grupo solúvel. Antes da gente começar o estudo do quinto grupo, queria primeiro fazer uma rápida demonstração da análise sistemática de cátions. Então, só para lembrar, né, o quinto grupo ele é o grupo que está sobrando, ou seja, é o grupo solúvel. Então, na análise sistemática de cátions, são adicionados 4 reagentes precipitantes na ordem. O reagente do primeiro grupo, que é o HCl, o reagente do segundo grupo, que é a tioacetamida, depois a tioacetamida em meio alcalino, que é o reagente do terceiro grupo, e por último é adicionado carbonato de amônio em meio tamponado. O grupo 5 é o grupo que não precipita com a adição de nenhum desses agentes precipitantes. O quinto grupo de cátions, então, ele é composto por 2 cátions do primeiro grupo da tabela, que é o sódio e o potássio, o íon amônio e o magnésio. Todos esses íons são muito solúveis e é muito difícil de precipitar eles. A maneira mais fácil da gente fazer a análise é separando esses cátions e fazendo reações individuais de identificação. Aqui só para constar, o sódio, o potássio e o magnésio, eles têm a configuração de gás nobre, na forma iônica, porque eles perdem o sódio e o potássio 1 elétron e o magnésio perde 2 e todos eles ficam com configuração estável, segundo a regra do octeto. O sódio e o potássio, eles são os maiores cátions dos seus períodos, porque o raio iônico do sódio é mais ou menos 0,98 angstrom e o do íon potássio é 1,33. Então, a gente tem a seguinte situação, uma carga muito baixa, tamanho grande e uma estrutura D0, ou seja, ele não tem elétrons, D. Isso faz com que ele não seja atraído por átomos ou moléculas. Então, o que eles costumam fazer? Em solução aquosa, vão atrair os oxigênios de moléculas d'água e fazer uma hidratação. Já o íon amônio, ele tem uma forma aproximadamente esférica, como a gente observa no vídeo, e ele tem um raio muito semelhante ao do potássio. É 1,43 e o do potássio é 1,33 angstroms. E os seus sais, eles são muito parecidos com os do potássio quanto à solubilidade. Porém, ele tem muitas diferenças em relação ao potássio em outros aspectos, o que facilita muito a sua remoção e identificação. Diferentemente do íon potássio, o íon amônio a gente sabe que é um doador, de prótons e a sua base conjugada é o gás amoníaco. Então, o íon pode ser, então, identificado, convertendo ele em amônia com um excesso de base forte. Nesse caso, o gás amoníaco, ele é um gás e ele se desprende e pode ser facilmente captado por um papel de pH ou um papel tornassol rosa, que ele vai mudar a cor do papel do pH e assim a gente consegue identificar a presença do íon amônio, além, é claro, de identificar o cheiro de amoníaco. O sódio e o potássio, como eles são muito reativos, eles são encontrados geralmente na forma de minerais com outros elementos. Então, o sódio tem uma diversidade muito grande de minerais, como a halita, a soda, nitronatrita, entre outras coisas. E o potássio também tem diferentes minerais à base de potássio, alguns deles como cloreto e nitrato, e depois já são sais mais compostos hidratados. Já o magnésio, ele é também encontrado com muitos minerais, junto com o potássio, por exemplo, na forma de sulfatos e cloretos. Sempre são sais duplos ou sais hidratados. Ele é um metal branco, vai queimar facilmente no ar ou na presença de oxigênio. E também vai formar facilmente, queimando com oxigênio, o óxido de magnésio e o nitreto de magnésio. Devido ao valor da relação entre a carga, porque o magnésio é o único cátion desse grupo que é mais 2,
né? E o raio dele, que é menor, ele vai ter mais facilidade para formar complexo do que os metais alcalinos e o íon amônio, tá? Vai formar compostos pouco solúveis, com óxido, hidróxido, carbonato e fosfato. Tá? De todos esses, o hidróxido de magnésio é o menos solúvel. E um dos complexos que a gente pode citar que o magnésio forma é com a clorofila, onde o íon magnésio está coordenado com o nitrogênio. Então, como nós podemos ver, no fluxograma que a gente tem de análise dos cátions do quinto grupo, nada mais é do que a divisão, né, de uma amostra contendo esses cátions em 3 tubos diferentes. Primeiro, nós fazemos o teste para o íon amônio, que é um teste muito simples, que nada mais é do que fazer uma reação com o hidróxido de sódio para produzir o gás amoníaco, que é o gás que vai desprender e vai mudar a cor do papel de pH. O teste para magnésio é um teste de precipitação, que vai fazer com que ele forme o hidróxido de magnésio, que é branco, e na presença de um corante ele fica na cor azul, certo? Na ausência desse corante, ele permanece como um precipitado gelatinoso branco. E o sódio e o potássio, a maneira mais fácil de detectar esses íons é fazendo o chamado teste de chama, porque a precipitação do sódio e potássio nesses sais duplos, ela depende de reagentes que são caros, geralmente indisponíveis, e para fazer um teste qualitativo para identificar a presença deles em solução, o teste de chama é muito mais viável. Veremos agora, então, a identificação dos cátions desse grupo. Nesse teste, a gente coloca a amostra que a gente acha que tem íon amônio, por exemplo, num tubo de ensaio, e vai aquecer ela no bico de Bunsen. Para isso, a gente vai adicionar o hidróxido de sódio na mesma quantidade que a gente tem de amostra. Então, se eu tenho 2, 3 dedos, né, de amostra aí, eu vou colocar mais ou menos a mesma quantidade de hidróxido de sódio. Então, não acontece nada a princípio, visualmente não enxergamos nada. Porém, quando a gente aquece, nós vamos acelerar a reação, né, que é a reação de conversão do íon amônio para o gás amoníaco. Quando a gente coloca o papelzinho de tornassol rosa, né, ele vai desprender a amônia, e a gente sabe que a amônia é base, e daí ela vai mudar a cor do papel de pH. Simples assim, a gente consegue provar a presença do íon amônio em solução. Nesse vídeo, vai ser mostrada a cor dos íons sódio e potássio na chama a partir dos seus sais. Nesse teste, ele usou um cotonete, uma solução aquosa, e ele mergulhou o cotonete na solução aquosa para depois pegar o sal, né? Para ele ficar grudadinho no cotonete, não desprender, não cair na chama, certo? Então, primeiro ele pega o potássio, né? Então, ele vai pegar um pouquinho do sal de potássio, pode ser cloreto de potássio, por exemplo. E daí ele vai colocar na chama e vai observar com uma coloração violácea. Se ele trabalhasse em solução aquosa, a coloração seria a mesma, só que nós teríamos que usar um fio de nicrômio e teríamos que mergulhar esse fio numa solução de HCl 12 molar, ok? Então, agora o sódio, de novo, né, mergulha na solução aquosa ou na água, pega um pouquinho do sal e coloca para queimar na chama azul. Daí, reparem que o sódio tem essa coloração amarela persistente. Ela é tão persistente que ela mascara o potássio quando os dois estão presentes.
O magnésio é o cátion desse grupo que vai formar precipitados mais facilmente. Então, ele vai reagir com qualquer hidróxido, como hidróxido de amônio ou hidróxido de sódio, e vai formar o hidróxido de magnésio, né? E também ele vai formar carbonatos com relativa facilidade. Então, nessa demonstração, está sendo adicionado o hidróxido de amônio concentrado gota a gota. À medida que está sendo adicionadas as gotas, a gente observa pequenos aneizinhos, né, enevoados de um precipitado branco. Esse precipitado branco tem um aspecto meio gelatinoso e é bem característico do hidróxido de magnésio. Nesse teste, vão se adicionar 20 gotas da solução contendo íons magnésio no tubo de ensaio. E nesse caso, vamos adicionar como reagente precipitante os íons carbonato de amônio. Então, essa adição é feita de forma controlada, né? Então, ela é feita gota a gota, até a formação de um precipitado. Que precipitado é esse? O carbonato de magnésio. Então, vai sendo adicionado. O volume, reparem que ele vai aumentando bastante, porque tem que ser adicionado um grande excesso. E daí a gente consegue observar uma pequena nuvenzinha branca, né, se formando ali no meio da solução, que é o nosso precipitado, o carbonato de magnésio.